O comprometimento, muita gente fala: eu sou comprometido", tá. O que que você está vivendo? É esse comprometimento? Entender que os nossos resultados eles passam pelos relacionamentos. Não há como você construir grandes coisas sem ter bons relacionamentos com as pessoas. Ou eu posso ser o que sempre reclama, né? Eu posso ser o que sempre a vida tá ruim, a vida é injusta comigo. Pessoal, todos nós temos problemas muito difíceis pessoais. Eu não estou minimizando os problemas pessoais, eu sei que o quanto eles interferem. Mas eu posso interpretar isso de 2 formas. Isso é a pior coisa que está acontecendo na minha vida ou tá, o que que isso está querendo me ensinar? Pessoal, qual que é o objetivo do nosso bate-papo aqui hoje, né? Como sempre, a gente não fala só de coisas do trabalho aqui. Nós falamos sobre o processo da vida. Nós sabemos que nossa vida não é tão simples assim, né, como dizem por aí, né? Não é acordar um dia e a gente se sentir bem, se sentir para cima, se sentir up. Existem vários fatores que podem influenciar nossa motivação, né? A primeira coisa é a gente entender aqui, pessoal, antes da gente conversar, qual é o meu porquê da vida, né? Porque nós não teremos dias todos bons. Mentira daquele que fala que todos os dias vai ser aquela animação, aquele up, aquela coisa pra cima. E se você for conversar com todas as pessoas aí, para pra conversar com todas as pessoas que você admira, as pessoas que você olha e fala: "Poxa, que legal, um dia eu quero estar no lugar que essa pessoa está". Ela não teve todos os dias bons. Ela não viveu todos os dias da vida dela como dias, extraordinários, como vendem por aí. Mas essa pessoa, ela tinha algo fundamental, fazia ela acordar todos os dias. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, é importante a gente ter clareza por que que eu acordo todos os dias. Por quem eu acordo todos os dias. Simon Sinek é um cara que escreveu um livro que eu recomendo para vocês, chamado Comece pelo seu porquê. É essa reflexão que eu quero deixar no início desse nosso bate-papo aqui. A gente vai desenrolar mais um pouquinho, mas eu quero que a gente possa refletir um pouquinho qual é o meu porquê. O dia que você estiver para baixo, achando que a vida é injusta contigo, achando que o mundo tá de pontas cabeça aí para você, que nada funciona, nada dá certo e parece que tudo tá errado, a única coisa que vai te manter de pé é o seu porquê. As pessoas falam muito sobre motivação, né? Ah, cara, vamos motivar as pessoas, vamos motivar. Eu sinceramente não acredito muito nisso. Porque se a gente for entender na essência a palavra motivação, o que que ela é? Motivação são seus motivos para agir. Ora, se nem mesmo você souber quais são os seus motivos para você agir, quem de fora vai poder fazer você agir? Será que existe essa possibilidade? Então, o que que acontece muito, pessoal, é que muitas vezes não está tão claro para nós quais são os nossos motivos para agir. Eu tenho os meus motivos para estar aqui com vocês, para vir aqui trabalhar. Eu tenho certeza que o Matheus tem os motivos dele, a Valéria, a Esther, a Maria. Cada um tem seus motivos. Mas a grande pergunta é: quais são os seus motivos? Que, apesar das adversidades, apesar das situações desafiadoras da vida, ele vai te manter de pé. O meu pai, ele viveu muito a década de 90 do trabalho, né? Então eu lembro que eu era criança. Naquela época, meu pai morava num bairro onde era muito comum ele sair na rua
e ter um corpo estirado no chão logo cedo, embrulhado num papel alumínio. Eu sou aqui da região de São Paulo, meu pai morou muito tempo numa região, numa cidade aqui de São Paulo, não vou nem falar a cidade para não comprometer a cidade, né. Mas era muito comum, ele falava: "Cara, eu saía 4 horas da manhã para pegar o fretado", ele trabalhava numa grande empresa chamada Editora Abril, uma oportunidade que ele teve, ele abraçou com unhas e dentes e foi ali que ele conseguiu criar 3 filhos. Ele falava: "Pô, cara, eu saía de manhã, eu já via corpo estirado no chão, era muito comum isso, embrulhado no papel alumínio". Olha só o nível, né, pessoal. E ele falou, eu perguntava para ele: "Pai, o que que fazia o senhor passar por tudo isso, morar nesse lugar desafiador, com poucos recursos e ainda continuar?" Porque naquela época não tinha internet, ele não conseguia escutar outras pessoas, tinha apenas a TV. E vocês sabem bem que a TV é especialista em passar tragédias, né, pessoal? Então já chega a vida de tragédias que ele via na vida real, ele ainda tinha que ligar a TV e ver as tragédias da TV. Então, onde ele olhava, tinha algo para desmotivar ele. E eu perguntei para ele, eu falei: "Pai, o que que te manteve de pé?" Ele falou: "Pô, cara, o que me manteve de pé foram vocês." Na época eu era criança, né, era muito pequeno, minha irmã também. A minha outra irmã, ela não existia ainda, né, porque ela veio em 99. A gente está falando início da década de 90 aqui. E ele falou: "Cara, o meu único motivo era vocês, cara, eu precisava trazer algo para vocês." Olha só, esse era o motivo dele. Então, assim, cada um vai ter o seu motivo. A diversidade, ela sempre existiu para todos. Não existe, pessoal, caminhos fáceis, atalhos. Quem falar isso tá iludindo, tá mentindo. Sempre teremos adversidades. A pergunta é: como que eu interpreto as minhas adversidades? Eu posso enxergar o copo vazio ou meio cheio, não tem isso? Eu posso enxergar muito bem o copo vazio e ser pessimista e olhar para ele e falar: "Nossa, esse copo tá vazio." Eu posso enxergar ele meio cheio. Pô, essa diversidade aqui, ela tá me treinando para ser um profissional melhor. Essa diversidade aqui, ela tá me treinando para conseguir algo maior na minha vida, para me treinar como colaborador, para me deixar um profissional mais elevado, para eu criar oportunidades aqui dentro. Ou eu posso olhar a diversidade e falar: "Nossa, esse lugar me destrói. Esse lugar, nossa, ele acaba comigo." Olha só, são 2 interpretações que nós podemos ter, não é mesmo? Só que tem um ponto aqui, galera, que é eu acho que é o ponto chave do que eu queria conversar com vocês hoje, que é o seguinte: sem princípios não há avanço. A gente pode teorizar um monte de coisa aqui, mas sem princípios não há avanço. E a pergunta que muda tudo é a seguinte: por que que pessoas talentosas fracassam? Chegaram a se perguntar sobre isso? Por que será que pessoas talentosas fracassam? Por que que empresas com grandes potenciais, elas desaparecem do mapa? Por que algumas pessoas, elas crescem de forma contínua, enquanto outros permanecem no mesmo lugar? Então essa é uma reflexão importante que eu quero fazer com vocês hoje, porque a resposta raramente está na capacidade. Eu já conheci inúmeras pessoas que são talentosas, mas não vai. Eu conheci inúmeras pessoas que têm capacidade de ir muito longe, mas em algum momento parece que ela trava. E pelo que eu venho percebendo até aqui, pessoal, eu sou um grande pesquisador do comportamento humano, mas muito das coisas que eu venho percebendo, me relacionando com vocês das óticas Diniz, com outras empresas, é que essa capacidade, ela está nos princípios que as pessoas carregam. A gente vai entender um pouquinho o que é isso, tá? O que que são princípios? A gente fala muito sobre valores, né? Ah, cara, as pessoas têm que ter valores, as pessoas têm que ter isso, têm que ter aquilo. Só que valores é aquilo que você acredita. Então, por exemplo, Mateus, você acredita em respeito?
Sim, Acredita? Valéria acredita em comprometimento? sim, Legal. Esther, você acredita em honestidade? sim. Legal. Maria, você acredita em crescimento? Eu não tô aqui não, tô só nós três agora. Maria não tá. Maria não tá aí? Tá, Aí ela tá ali, eu conversar ali com ela. perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então, o que são valores? Valores é aquilo que nós acreditamos, tá? Basicamente é isso. Então, eu acredito nessas coisas. Eu também acredito nesses pontos que vocês comentaram. Só que isso é uma crença. Agora, o que são os princípios? Os princípios. Quantas vezes, Matheus, você viu aquelas pessoas falando: ah, eu acredito em respeito com as pessoas, elas não respeitam as pessoas. Não é verdade? Quantas vezes a gente viu as pessoas falando: não, eu acredito na honestidade. Honestidade é uma coisa que. Só que no dia a dia a gente olha e fala: será que essa pessoa pratica a honestidade? Sim. Então, o que que são princípios, pessoal? Princípios é aquilo que eu vivo, não é aquilo que eu falo. Eu posso acreditar em respeito, eu posso acreditar em honestidade, eu posso acreditar em crescimento, eu posso acreditar em todos esses valores, né? Mas a grande pergunta é: eu vivo isso? Eu vivo as verdades que eu digo acreditar? Verdades que não mudam quando as circunstâncias mudam? Porque é muito fácil eu falar: pô, eu acredito, cara, em persistência, eu sou uma pessoa persistente. Só que aí muda a circunstância. As coisas ficam mais desafiadoras, as coisas ficam mais difíceis. Eu vivo isso. Então, os valores, eles são importantes, porque se você tiver clareza dos seus valores, e aqui a gente está numa conversa de líderes, né? Você, você pode até acreditar nesses valores que você tem. Mas a grande questão é, e quando muda as circunstâncias? Você continua vivendo isso? Então, os princípios, pessoal, eles são alguns fundamentos que eles são invisíveis, a gente não consegue enxergar. Mas ele guia a vida de um monte de gente. E muitas vezes é ele que irá guiar as nossas vidas. Os fundamentos invisíveis, eles, eles sustentam os resultados que são visíveis. Então, a gente pode olhar, por exemplo, algumas pessoas com plantio, uma colheita, aliás, muito bacana. Você olha assim para o jardim da pessoa, tem tudo lá. Só que nós vimos os princípios que ela carregou para ela fazer esse plantio, que foi mesmo nos dias de chuva, de trovão, o dia que bateu aquele raio forte que não dava vontade de sair de casa. Será que a gente percebeu os princípios que carregou aquela pessoa naqueles dias? Eu dei o exemplo aqui do meu pai, né, que vivia numa situação muito precária, em um bairro criminoso, olhando coisas absurdas, mas ele carregava alguns princípios. Esse princípio mantinha ele de pé. Então, o princípio ele vai formatar muito como você vai pensar em relação à vida. Lembra do último encontro que a gente conversou muito sobre provérbios, né? Eu falei um provérbio lá que era aquele que relaxa em seu trabalho é amigo do que destrói. Isso é provérbio. Isso aí é uma sabedoria milenar. Não é de hoje. É milenar. Então, quando a gente olha assim,
resultado de uma pessoa, é muito bacana a gente ver o palco. Mas e os bastidores? Quais foram os princípios que guiaram essa pessoa nos bastidores? Então todos querem a colheita. É gostoso a colheita. Mas quais são os princípios que está fazendo você exercer o plantio? Independentemente, galera, pode ser aqui na Diniz, pode ser em qualquer outro lugar da sua vida. Os princípios, a gente não está falando aqui sobre essa empresa específica. Nós estamos falando sobre os princípios que carregam você durante a sua jornada, durante a sua vida. Então, todos querem o reconhecimento. É gostoso ter reconhecimento. Mas quem realmente vive a consistência? De viver consistente ali todos os dias. Não é fácil, galera. Não é simples. Nós temos dias ruins, como a gente está falando. Só que vocês conseguem perceber como os princípios nos guiam? Como são eles que vão nos manter na jornada, mesmo nos dias mais difíceis? Meu avô faleceu sexta-feira agora. Eu estou em processo de luto ainda, eu posso dizer, né? Eu poderia ter cancelado todas as minhas agendas. Mas existem princípios que me fazem estar aqui. E são esses princípios que vão nos mantendo no meio da jornada. Todo mundo tem seus desafios. Não foi fácil ver o que o meu avô passou. Ele ficou algumas semanas no hospital, a gente levando ele para o hospital, trazendo para casa, levando para o hospital. E chegou o dia dele, pô. A gente teve que... Eu passei de quinta para sexta, a madrugada inteira velando meu avô. Na sexta a gente fez o sepultamento. E eu poderia ter cancelado minha agenda inteira falando, pessoal, eu tô de luto. Eu não vou atuar. E eu tô realmente de luto, mas existem princípios. E esses princípios me fazem estar aqui. Um deles é porque eu acredito no comprometimento. Agora, só acreditar e vir aqui falar para vocês, eu acredito, não significa nada, cara. Acreditar não significa nada. Beleza, pode até guiar minhas decisões, mas eu vou viver isso com consistência na minha vida? Isso são princípios, pessoal. É aquilo que a gente vive, não é o que eu falo da boca para fora. Princípios é aquilo que eu vivo todos os dias e é aquilo que vai me manter. Então, manter na jornada, né? Então, muita gente vai querer o palco, muita gente vai querer o sucesso, muita gente vai querer o crescimento, mas quais princípios estão me norteando? Se eu fosse olhar hoje, fazer um raio-x, eu tenho vivido aquilo que eu falo, que eu acredito? Que eu posso acreditar em muitas coisas. Ó, eu posso acreditar no comprometimento, eu posso acreditar na persistência, na consistência, eu posso acreditar na honestidade, no respeito com as pessoas. A pergunta é, eu vivo isso, cara? Que é o que vai mandar no dia a dia, entendeu? Então, qual que é o principal erro, galera, que eu vejo assim, constantemente destruir carreiras? É acreditar que o resultado vem primeiro. Não vem. O resultado ele é só consequência e tudo começa nos seus princípios. Então, qual que seria a ordem correta se a gente fosse colocar isso em ordem, né? Primeiro vem os seus valores. Cara, no que eu realmente acredito? Então, a grande pergunta que a gente tem que se fazer aqui é, pô, se eu fosse colocar aqui 10 coisas que eu acredito, o que seriam essas coisas que eu acredito? Quais seriam esses valores que eu acredito? Depois desses valores, eu tenho que me perguntar o seguinte: esses valores, eu vivo isso? Eu vivo isso que eu acredito no meu dia a dia? Ou, dependendo da circunstância, eu inverto isso. Eu falo, não, agora não.
Então a gente tem valores, a gente tem princípios. Os princípios, eles guiam as suas decisões, existe uma sequência para isso. Essas decisões, elas vão moldar os seus comportamentos. Os seus comportamentos, eles vão se transformar em hábitos, e através desses hábitos você terá alguns resultados. Só que lá no começo da nossa conversa, existe algo que gira em torno de tudo isso que a gente começou. Qual que era? O nosso porquê, né? Então, eu tenho valores, eu tenho princípios, esses princípios guiam as minhas decisões, moldam os meus comportamentos, formam os meus hábitos, e aí eu tenho resultado. E aí tem muita gente que não entende, eu sou talentoso. As pessoas falam que eu tenho muito talento, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa, mas eu não tenho resultado. Vamos mais embaixo, galera. Vamos aprofundar, vamos sair do raso. Quais são os meus valores? Eu vivo meus valores, eu vivo esses princípios, eu tenho princípios baseados nesses valores. Eles guiam as minhas decisões, meus comportamentos, os meus hábitos, e através dele eles geram meus resultados. Pessoal, o que a gente mais tem no mundo são pessoas querendo desistir, pô. Então, a gente tem uma diferença entre persistência, que te leva a um resultado, se eu viver isso, e eu tenho a desistência. É mais fácil eu desistir. É muito mais fácil, pô. É só falar, não quero mais. Claro que isso envolve uma série de fatores. É claro que se isso ferir os seus princípios, os seus valores, você vai tomar essa decisão. Mas será que é isso? Ou é porque está desafiador? É porque agora, pessoal, eu acho que nesse capítulo da vida, a gente já entendeu que a vida realmente não é um morango do amor, né? Essa é a realidade. A vida tem desafios. E quando você cresce, você vai ter a oportunidade de ajudar outras pessoas a crescerem também. Isso que é o bacana do seu crescimento. Então, por que eu acredito muito no crescimento do ser humano? Porque só assim a gente pode deixar um Brasil mais forte. Lá fora, pessoal, só liga a TV aí, liga o celular, é só tragédia. Eu vou me apegar nisso? Isso está deixando o nosso Brasil mais fraco, pô. Será que são esses princípios que eu quero para mim? Quais são os alimentos que eu tenho colocado para dentro da minha cabeça? Quais são os influenciadores que eu sigo nas redes sociais? Eles me deixam melhor. Quando eu vejo um material deles, eu me elevo, ou eu me sinto menor, eu me sinto pequeno, eu me sinto mais frágil. O que eu deixei de seguir de gente aqui, galera, não está escrito, porque não me agregava nada. Não me agrega. Notícia ruim eu não preciso ver todo dia. Fofoca eu não quero ver todo dia. Jogos de apostas eu não quero ver sobre isso. Eu não deixo isso entrar na minha cabeça. Porque isso está destruindo a vida das pessoas, das famílias. Para que eu vou ficar colocando uma coisa dessa para dentro da minha cabeça? Vai estragar meu resultado? Não existe atalho, pessoal. Essa é a verdade que ninguém fala aí fora, sabe por quê? Porque não vende. Falar a verdade vende pouco. Mas é melhor você vender pouco e ser íntegro do que vender muito e destruir a vida das pessoas, não é? Eu vi meu avô lá no hospital. Ele tava com dificuldade de partir, cara. Ele não ia embora e os médicos falando, cara, não tem mais o que fazer. O braço dele já vazando água de tanto soro que ele estava tomando. É um senhor de 90 anos que estava ali. 87 no registro, mais 90 anos na vida real, que diz que na época tinha atraso de registro e tal, mas na realidade meu avô tinha 90 anos. E olha que interessante, pessoal, uma coisa que aconteceu aí, um fato real da vida. E eu fico me perguntando, pô, tadinho, será que ele estava consciente ali?
Porque esse é o maior valor que você vai levar na sua vida, é a sua consciência. Os últimos minutos que nós podemos estar dentro de um hospital. É claro que eu não quero que isso aconteça com ninguém, mas a gente sabe que o processo da vida um dia é o fim. E quando eu estiver na cama do hospital nos meus últimos dias, é muito importante que eu esteja pensando o seguinte: cara, a minha consciência está tranquila? Eu combati o bom combate, vou guardar a fé, mas guardar com honra. Isso são princípios, pessoal, que a gente carrega durante a vida. Então eu não quero estar nos últimos dias no hospital arrependido de ter feito mal na vida de alguém um dia. De um dia ter criado ilusões na vida de alguém. Isso são princípios. Não é fácil viver os princípios. Mas o primeiro passo é eu ter clareza deles. Quais são os meus princípios? E aí o meu voo partiu somente quando uma pessoa levou um padre lá e fez uma oração para ele. Foi quando ele fechou os olhos. Ele não estava. Fazia uns 3 dias que ele estava sofrendo muito já. E aí um tio meu falou: cara, vamos levar um padre lá. No que levou o padre fez a oração. Passou 30 minutos, minha mãe estava no telefone com meu pai. Ela falou: cara, eu acho que o pai fechou o olho. Então, quer dizer, o que passava na consciência do meu vô até os seus últimos minutos de vida? A gente não sabe. Só que lá no final da vida, a única coisa que a gente vai levar é isso, a nossa consciência. É a nossa consciência. O Stephen Covey falava muito sobre isso, né? O Stephen Covey foi um grande conferencista de liderança e ele falava que existem leis universais que guiam a humanidade. E às vezes vale muito a pena você demorar um pouquinho mais para chegar no seu resultado, mas você chegar com a verdade, com os princípios, do que pegar os atalhos do mundo. Então, o que ele mais defendia é o que vai levar o seu sucesso, muitas vezes, são esses princípios. São os princípios que te levam ao sucesso. São os princípios que guiam a sua jornada. São os princípios que nos últimos minutos de vida você vai embora em paz. Sabendo que você combateu o bom combate, guardou a fé, mas guardou com honra. Então, a grande pergunta para a gente refletir aqui, pessoal, seguindo o nosso bate-papo aqui de hoje, é o seguinte: quem você é quando ninguém está olhando para você? Esse é o grande teste para a gente validar os nossos princípios, né? Quem você é quando ninguém está olhando para você? Uma outra pergunta importante para a gente refletir sobre princípios é: quem você é quando ninguém te elogia? Tem gente que se revolta, né? Tem gente que deixa o ego dominar. Não, não tô sendo, não tenho reconhecimento aqui. As pessoas não estão olhando, as pessoas não me elogiam mais. Cuidado com o ego, pessoal, porque ele precede a queda. Isso também é uma sabedoria milenar. Se nós, é gostoso a gente receber elogio do nosso trabalho, mas não é todo dia que a gente recebe. E quando eu não recebo, quem eu sou? Eu paro de atuar, eu paro de entregar, eu paro de fazer, ou não? Eu tenho o princípio do comprometimento, da entrega. Quem você é quando você podia fazer menos e ninguém estava ali para perceber?
realmente, tipo, meu gestor não tá aqui, então vou entregar menos hoje. Quem você é quando ninguém te olha? Então, quando a gente reflete sobre esses pontos, pessoal, é nesse momento que os nossos princípios, eles escancaram na nossa frente, para saber se a gente realmente vive eles ou não. E aí, às vezes, a gente vê as pessoas no palco, a gente fala, nossa, eu quero estar no lugar dessa pessoa. Tá bom, mas quais são os seus princípios? É engraçado que eu vejo muita gente, e cuidado, tá, pessoal? Que você vai ver muita gente de terno e gravata por aí, e você vai falar, nossa, esse cara é um cara de sucesso. Vai ver aquela moça com aquele socialzão bonito, salto alto. Nossa, essa pessoa. Calma. Muita calma nessa hora, como diria Xande de Pilares. Quais são os princípios dessas pessoas? Que as aparências se enganam. Cuidado com as aparências. Tem muita gente que me pergunta, Diogo, você fala de liderança, por que você não vem com aquele blazão, aquela gravata, aquele socialzão bonito? Porque foi isso que eu mais vi no mundo corporativo e eu não via princípios. Então é intencional. Eu vim assim, ó, de camisetinha. É intencional. Eu quero vir assim. Justamente para quebrar uma crença do mundo da liderança, que a aparência é o que mostra resultado, e não é. Isso eu vi na prática. O grande mestre, que é a grande referência de liderança, não tinha os melhores trajes. Eu não estou falando que não é importante você ter um bom traje. Claro que é. Dependendo do ambiente que você tá, dependendo. O que eu estou falando não é só isso, tá? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Não estou tirando a importância da pessoa estar bem vestida. É claro que se você vai para um evento bacana, é claro que você vai se vestir muito bem. Mas no meu papel aqui como instrutor de liderança é justamente quebrar esses mitos. Porque eu vi muita gente com roupinha bonita, com princípio zero. E o grande mestre, que é Jesus Cristo, uma das grandes referências mais estudadas no mundo da liderança, também não tinha os melhores trajes, diga-se de passagem, né? Só que a mensagem dele dura mais de 2000 anos. Então, é isso, galera. A diferença entre profissionais comuns e profissionais extraordinários, os profissionais comuns, eles dependem muito de motivação externa, né? Ele fica esperando um elogio, ele fica esperando uma palavra, ele fica esperando um incentivo. Os extraordinários, eles vivem de princípios. A motivação, ela oscila. Os princípios permanecem. É como construir a casa na rocha e não na areia. Depender muito da motivação é você construir sua casa na areia. Depender dos seus princípios é construir a casa na rocha. Então são os princípios que eles vão sustentar qualquer equipe vencedora. Responsabilidade, parar de procurar culpados, assumir o seu protagonismo. O que eu posso fazer para melhorar isso em vez de eu procurar o culpado? É eu fazer parte da solução, não do problema. É eu viver isso, né? É eu viver a responsabilidade. A disciplina, fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade. Porque o que vai nos manter disciplinados, pessoal? São os princípios. Se eu não tiver clareza deles, é claro que eu não vou ser disciplinado. Eu não tenho clareza dos meus princípios. O comprometimento. Muita gente fala, eu sou comprometido, eu sou comprometido. Tá, o que você está vivendo? É esse comprometimento? Como é que você lida com as suas agendas? Como é que você lida com os seus horários? Como é que você lida com as suas entregas?
é honrar a palavra, é cumprir com o combinado. Isso é o comprometimento. O respeito, valorizar as pessoas. Entender que os nossos resultados, eles passam pelos relacionamentos. Não há como você construir grandes coisas sem ter bons relacionamentos com as pessoas. Eu posso até acreditar no respeito, mas eu vivo o respeito, eu respeito as pessoas verdadeiramente. Porque o viver isso são os princípios, não é o falar, não é o acreditar. Acreditar é teoria, os princípios são as práticas. Né? Proatividade, antecipar os problemas, levar soluções. Ou eu posso ser o que sempre reclama, né? Eu posso ser o que sempre a vida tá ruim, a vida é injusta comigo. Pessoal, todos nós temos problemas muito difíceis pessoais. Eu não estou minimizando os problemas pessoais, eu sei que o quanto eles interferem. Mas eu posso interpretar isso de duas formas. Isso é a pior coisa que está acontecendo na minha vida, ou tá, o que, que isso está querendo me ensinar? O que, que eu preciso aprender com essa situação? São relacionamentos tóxicos que não dá mais. É um ambiente conturbado que eu vivo hoje. Eu preciso mudar de ambiente. É eu rever os meus relacionamentos. É eu buscar mais conhecimento. É eu passar a fazer mais leituras na minha vida. O James Allen, eu gosto muito de uma frase do James Allen. Eu acho que eu quero citar duas frases aqui. Uma de James Allen e outra do Marco Aurélio, do Império Romano. James Allen falou assim: o homem é aquilo que ele pensa. O homem é aquilo que ele pensa. Olha só. O que, que você tem pensado? E quando ele fala homem, é claro que ele está se referindo homem e mulher, né? Ele fala no modo geral. O que, que você tem pensado? Existe até um livro do James Allen, fica de recomendação aí, que é justamente essa frase, o livro dele. O homem é aquilo que pensa. E aí, o Marco Aurélio, ele fala assim, a felicidade de uma pessoa é de acordo com a qualidade dos seus pensamentos. Olha só, a felicidade de alguém é de acordo com os seus pensamentos. Então, quer dizer, é claro, a forma que eu penso, eu passo a interpretar a vida. Eu passo a interpretar um modo de enxergar a vida. E aí, o modo que eu enxergo a vida, eu interpreto se eu sou uma pessoa feliz ou sou uma pessoa triste. O que que... Cara, assim, quando a gente vê os nossos problemas, a gente tem que olhar para o lado, que às vezes a gente está tão preso no nosso problema, mas eu tenho que olhar para baixo e perguntar: existe alguém que está pior que a minha vida hoje? Pessoal, passa uma semana dentro de um centro de UTI. Ali você vai ver o que é um problema. Você está levantando, você bebe água, você fala, você come, você anda, você conversa, você está bem. Pessoal, o que está faltando para a gente enxergar um novo caminho? Quais são as qualidades dos meus pensamentos? Cuidado, pessoal. Não deixa os pensamentos dominar a sua vida. Viva o momento presente. Seja observador dos seus pensamentos. Vigia. Vigia a sua mente todos os dias. Você tem esse poder, cara. Os pensamentos é como nuvens que passam na nossa cabeça e a gente escolhe se a gente quer navegar com aquela nuvem cinza ou a gente só quer deixar ela passar. Cancela esse pensamento. E segue o mundo, segue o momento presente, deixa a vida fluir através de você. Só que às vezes a gente se apega aos nossos problemas e isso gira em torno de tudo, em torno do seu trabalho, em torno da sua entrega. E aí percebe, parece que a gente vive numa corrida dos ratos, as coisas se repetem. Então, quais são os pensamentos que eu estou alimentando ainda na minha cabeça, meu Deus do céu? Isso está me ajudando? Quando vir um pensamento, você tem que perguntar assim, ó, isso vai me ajudar a crescer? Ou isso vai me ajudar a
não crescer. Cancela o pensamento e segue a vida, porque se você for dominado pelos seus pensamentos, meu amigo, quando a gente está lá nos últimos minutos da vida, a gente começa, a consciência ela começa a se aflorescer cada vez mais, e aí você vai ver que tudo aquilo que você pensava sobre você era uma mentira. Não espere até lá para você viver. Viva. Viva hoje. A vida é hoje, cara. A reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, além dos princípios, é: a vida é hoje. Chega em casa, abraça o filho, abraça a esposa, abraça o marido, abraça a mãe, o pai. Amanhã a gente não sabe o que vai ser, pessoal. E aí você tem que estar forte, pô, porque a vida vai apresentar momentos difíceis. A vida vai apresentar momentos desafiadores. Mas como eu estou interpretando a vida? Esse é o grande ponto. Como é que eu estou interpretando a vida? Então a reflexão, pessoal, é a seguinte: duas pessoas podem receber a mesma oportunidade. Uma cresce e a outra permanece parada. Na maioria das vezes, a diferença não foi a inteligência, mas foram os princípios. Pequenas decisões, pequenas atitudes, pequenos compromissos honrados diariamente ao longo do tempo. Só que se eu tiver perdido nos meus pensamentos, se eu não tiver clareza do meu porquê, se eu não tiver clareza dos meus princípios, como é que eu chego lá? No final da vida, é engraçado, né? Eu fiquei percebendo o que as pessoas falam no final da vida de uma pessoa. E ninguém vai lembrar pelos resultados que você produziu. Não é isso que as pessoas falam. As pessoas falam o seguinte: nossa, como essa pessoa era uma pessoa forte, né? Nossa, eu sou muito grato pela postura que ela teve comigo aquele dia. Pô, cara, essa pessoa era muito confiável. Caramba, essa pessoa era uma pessoa de muito caráter. Como ele trazia alegria para os ambientes. Ninguém lembra os números que você fez durante a sua jornada. O legado é: quais são os princípios que você deixou aqui no mundo? Esse é o grande legado. Os resultados, eles impressionam. Eles podem até impressionar. Mas o que realmente vai marcar a sua jornada, vai deixar um legado, são os seus princípios. Então a pergunta que a gente tem que sair daqui hoje, pessoal: quais são os meus princípios? O que eu tenho tolerado que tem me impedido de crescer? Essa é a primeira pergunta para a gente escancarar os nossos princípios aqui. O que eu tenho tolerado que está me impedindo de crescer? O que eu preciso mudar imediatamente? Uma outra reflexão que eu tenho que sair daqui. O que eu tenho que mudar imediatamente? Quais são os princípios que eu preciso fortalecer a partir de hoje? E aí é um compromisso de você com você mesmo. O que você tem que assumir hoje, a partir de hoje, que nos últimos anos da sua vida você não estava assumindo? Porque o futuro do seu sucesso, ele não está relacionado às metas. Você pode ter certeza. A meta é só consequência, é resultado. O sucesso que você tanto quer na sua vida, ele vai ser definido pelos seus princípios, aquilo que você vive todos os dias, independentemente das circunstâncias. Quais são os seus princípios? E é isso, pessoal. Esse é o bate-papo e a mensagem que eu gostaria de entregar para vocês hoje.
A gente tá chegando aí no nosso final, né? E aí a gente tem uns 10 minutinhos aí, Maria. A gente abrir aí pra gente discutir um pouquinho sobre esse tema. Gostei, viu? Cada vez mais parece assim que é cada vez que tu vem dar esse que é um tapa na nossa cara pra gente acordar pra vida. Vamos pra Não cima, deixar os, Valéria. Você sabe o talento que você tem, mulher. Pô, eu não lembro dos deixar os seus números. pensamentos dominar a nossa mente. É isso aí. Seguir a vida, essa parte que eu gostei, que tu falou, e temos que cancelar os pensamentos. Não os pensamentos negativos, as coisas que já passou, e viver a vida, que a vida é hoje. E também essa parte que, porque acordo todos os dias, a gente tem que saber o motivo. Não adianta a gente só vir todo dia trabalhar, mas não ter um propósito, né? Temos que Exato. todo dia ter esse propósito. Foi essa parte aí que eu gostei, viu? Muito bom, Valéria. Vamos pra cima, mulher. Tu tem talento de sobra, eu te conheço, poxa. Vamos pra cima. Parabéns, Val. Sucesso, viu? Sempre na torcida por você. Fala aí, Matheusão. Como a Valéria falou, né? Cada vez que você vier aqui é um destravar na mente, né? A gente entender que a vida, ela nunca vai ser fácil. Então, se a gente pensar em dificuldade, a gente nunca vai sair do mesmo lugar. A gente tem que ter sempre pensamento positivo e acreditar. E o que você fala muito, o que você falou, né? Porque a gente acorda todos os dias. E é isso que hoje, assim, a gente tem que pensar. A gente tem que sair de casa com um objetivo. E todos os dias quando eu acordo, eu boto isso na minha mente. E tem pessoas que precisam de mim. E isso parte também do princípio, é um dos princípios, né? De, de acreditar, de seguir. E, como você também falou, a motivação ela oscila muito, né? Mas os princípios, eles sempre ficam. E é isso que tem que permanecer. Teve uma coisa que tocou muito no meu coração hoje, né? Sim. E foi uma coisa que eu vivi muito tempo com medo, muito tempo preso. Mas eu acredito que a partir do momento que eu consegui falar, eu acredito que isso irá me libertar cada vez mais, né? Olha, eu posso falar? Fala aí, mano. Então foi um dos caras que me ajudou muito mesmo, e eu falo sempre isso. E você é uma pessoa muito importante na minha vida. Sabe disso, as meninas sabem. E eu vou falar aqui, porque eu me sinto à vontade. Por muito tempo eu tinha medo, tinha vergonha, mas é isso, graças a Deus, hoje eu posso te falar, posso falar com a Maria que hoje eu fui procurado, e eu estou também buscando outros meios, né? E a gente só consegue sair de um lugar quando a gente assume que a gente precisa de ajuda. E você sabe, mas eu vou falar aqui para as meninas, a galera são palhaçada, mas como você falou, às vezes você olha para uma pessoa assim, pô, cara, aquele cara ali, pô, tá benzão e tal, mas não sabe o que a pessoa passa, né? Exato. E com as meninas aqui, muito tempo eu fui viciado em jogos, né? E de aposta, aí eu tava perdendo já tudo, minha família, perdendo emprego, perdendo. E ontem mesmo eu tava conversando com minha esposa, né? A gente conversando, e eu falei, cara, como eu sou feliz hoje, você que nunca fosse sair, nunca fosse, cara, porque eu não tinha força. Dizer, cara, eu nunca vou sair disso, nunca. Mas Deus sabe todas as coisas, e quando a gente assume que a gente precisa de ajuda, e graças a Deus, tem mais de dois anos que eu não jogo. E, Matheus, mas no começo foi difícil. Vinha aqueles pensamentos, né? Que é como você fala, a gente não pode ficar preso nesses pensamentos, né? A gente tem que. Se a gente ficou preso nisso, graças a Deus eu consegui. E
te agradeço muito por isso, por ter me ajudado, ter me levado, né, por destravar esses pensamentos que, se o atalho fosse também, todo mundo tava lá, né? E é isso, cara. Legal, Obrigadão aí. Matheus. Muito E bom, eu cara. sempre falo assim, Parabéns. eu preciso falar para me ajudar outras pessoas, porque, cara, a gente vê não só na internet, mas pessoas próximas a nós, assim, que eu conheço, entendeu? Que estão precisando de ajuda. E eu quero ser essa pessoa de ajudar outras pessoas, porque eu já estive lá naquele lugar. Eu sei o quanto é ruim, o quanto é destruidor. E eu quero mais e mais ajudar pessoas com o meu depoimento, com a minha história. É isso, obrigado. Matheus, fica aqui o meu convite, se você quiser, um dia a gente conversar lá no podcast, tá? Se você tiver à vontade para contar a sua história. O que eu acredito nisso? É como as igrejas fazem, né? E é uma verdade, pô. O depoimento de uma pessoa, ela liberta outras pessoas. Porque o cara olha e fala assim, pô, se ele conseguiu, eu também posso, né? E a gente... Então fica o convite aqui, tá bom, Matheus? Se você quiser um dia, a gente combina. Você conta a sua história lá. Eu tenho certeza que muita gente está perdida nisso. Parabéns pelo seu processo. Parabéns pelo seu coração humilde de saber receber, né? O primeiro passo é esse, a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda e a gente buscar essa ajuda. Então, se você está hoje sentindo esse processo de recuperação, é porque você teve seu coração humilde, né? Para admitir, pô, cara, eu preciso buscar uma ajuda nesse sentido. Então, parabéns, cara. E hoje a gente falou muito sobre princípios, né, Matheus? Não sei se você viu o que o Mbappé falou. Você está acompanhando a qual você gosta de futebol também, que eu sei, né? Uhum. É, e o Mbappé falou o seguinte: eu não ofereço propagandas de jogos de bets e nem de fast foods, porque da onde eu vim, muitas vidas foram destruídas por isso. Então, assim, o que são isso, Matheus? São os princípios. É o assunto que a gente conversou hoje. Eu recebo proposta quase todos os dias de fazer publicidade lá no podcast e muitas delas é sobre isso. No meu programa você nunca vai ver isso. Porque se nesse mundo material o dinheiro te compra, você tem que questionar os seus princípios. Você entendeu? Então o que o Mbappé fez ali? São princípios. E a gente vê muitos influenciadores, infelizmente, com poucos princípios, por isso que é importante no mundo que a gente vive hoje a gente falar de princípios por causa disso. Porque a gente vê muitos influenciadores, às vezes, mal assessorados, às vezes que não teve essa informação sobre princípios dentro de casa, se vendendo para colocar isso na vida das pessoas. Então, principalmente quando a gente comunica, Matheus, você que tem esse desejo seu no coração de levar a comunicação adiante, os princípios é muito importante. Porque senão você se vende, cara. E no final da vida, o dinheiro vai ficar aqui, pô. O dinheiro não vai com você, entendeu? O que você construiu aqui em vida? Essa é a grande questão. Isso são os princípios. Eu quero até fazer um vídeo, vou fazer em breve sobre essa mensagem do Mbappé, porque não tinha, assim, eu admirava o futebol desse cara e tal, mas o pessoal falava muito sobre a arrogância dele, que não sei o que lá. Pô, o cara demonstrou ser um cara de princípios, pô. Coisa que a gente não tá vendo aqui no nosso Brasil, entendeu? Coisa que a gente não vê aqui, infelizmente. A gente vê pessoas que têm grandes seguidores, pessoas que poderiam influenciar uma grande massa, colocando isso cada vez mais na vida das pessoas. Não, pô. Isso não tá de acordo com a verdade, né? Então é isso, meu irmão. Parabéns, viu? Muito orgulhoso do seu processo e que sua mensagem chega cada vez mais adiante. Incentivo você aí em igrejas, em lugares aí onde você possa falar e contar a sua história, porque vai ajudar muitas pessoas. Eu tenho familiares que estão presos nisso também e eu não consegui ajudar assim como aconteceu contigo, entendeu, Matheus? Então me dói ver isso no mundo hoje. Parabéns, irmão. Para você que tem uma empresa ou uma startup, para você que tem uma equipe de forma geral, escute essa frase que um dia Henry Ford comentou. Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair
é não treinar o funcionário e ver ele ficar. A importância de desenvolver o time é algo fundamental, líder. Então, se você tem uma startup, uma empresa, ou tem uma equipe de forma geral, e quer falar um pouquinho sobre cultura organizacional, desenvolvimento de times, clica aqui nesse link que está na descrição, me chama no WhatsApp para a gente marcar um dia e horário para nos falarmos. É sem compromisso, de forma gratuita. Eu quero entender com você qual é o seu desafio e, de repente, como que eu posso te ajudar com um insight, uma orientação. De repente pode ser o ponto que você precisa para dar o próximo passo aí com a sua equipe. Espero você no próximo episódio, líder. Até lá. Tchau, tchau.